já deixando aqui o nosso canal aberto para o nosso ouvinte conversar com a gente sobre custo de vida, que é o assunto que a gente vai tratar agora com o André Brás, que é economista da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Então, o nosso ouvinte que está aqui acompanhando agora o Entre Nós, 11 999 592 100. Comenta com a gente o que está mais pesado, como é que vocês estão fazendo para lidar com esse custo de vida cada vez mais salgado, pesado aí no bolso. André, boa tarde para você. Muito obrigada por mais uma vez nos ajudar aqui no Entre Nós a entender o que se passa. Podemos começar falando do diesel? Quase 9%, 8,87%, depois daquela pancada do começo de março, aquele reajuste de 24,9% no diesel, quase 19% na gasolina. E agora, mais esse aumento no diesel, a Petrobras alega que o valor do diesel na cotação internacional, o preço no Brasil estava defasado, que há uma dificuldade de oferta mundial nesse momento, mas esse dado vem poucos dias depois da Petrobras ter anunciado um lucro recorde de 44 bi em 3 meses. Então, a minha primeira pergunta para você é necessário, tem explicação esse aumento de quase 9% agora, depois da pancada de 25% em março? A política de reajuste dos combustíveis, ela segue as leis de mercado, né? Tem que observar o preço do barril do petróleo e a cotação da nossa moeda. A Petrobras é uma empresa de economia mista, né? Você tem pessoas comuns e grandes empresas investindo, comprando ações da empresa. E o que se espera é que ela realmente seja rentável. Se não se permite que essas coisas funcionem, que o mercado funcione, pode gerar um desincentivo que pode até comprometer os investimentos da empresa no longo prazo. E esse comprometimento pode causar desemprego e prejuízo ainda maior para o nosso país. Então é importante deixar que o preço flutue, porque ele flutua no mundo inteiro. O petróleo vem afetando a inflação em vários países, em economia muito mais sólida que a economia brasileira. É um grande desafio, isso nos faz pensar na nossa matriz energética, de que maneira a gente pode aproveitar os recursos que o nosso país tem, para ficar menos dependente desses combustíveis que, enfim, não contribuem, né, com o meio ambiente. E é nesse ponto que a gente tem que pensar daqui para frente, né? Não é que a gente renova essa matriz energética, fica menos dependente de preços que vão ficar cada vez mais voláteis, instáveis aí no mundo inteiro. Principalmente num cenário como esse, né, de conflito geopolítico que gera mais incerteza e que pode provocar novos aumentos. Levando em consideração a política de preços desse momento da Petrobras, que é de paridade com o valor internacional, então não havia como evitar esse aumento do diesel, porque de fato tem um aumento no mercado internacional. E o reflexo disso encadeia, encascata na nossa economia. Significa que quando a gente recebe uma notícia dessa, imediatamente a gente já pode pensar em inflação em alta pelos próximos meses. A gente tinha expectativa de que agora, até o final de maio, começaria a pelo menos entrar numa situação de maior estabilidade. Significa que isso não vai acontecer? E só para complementar, os caminhoneiros já se manifestaram dizendo o seguinte: não tem jeito, vamos ter que aumentar o frete. É isso. Não, de fato, os combustíveis, os energéticos, né, a gente tem que incluir a energia elétrica e o diesel nesse debate, são super importantes para as cadeias produtivas. Então, quando eles ficam mais caros, e no caso o diesel, o reajuste da vez, ele ajuda a espalhar as pressões inflacionárias. Agora, diretamente, o efeito do diesel na inflação é modesto, porque o diesel não é o combustível que as famílias usam, né? Raras são as famílias que abastecem o carro com diesel. Então, ele está presente no IPCA e no IPC da FGV, na despesa familiar, mas o peso dele é muito pequeno. Então, esse reajuste praticamente a gente não vai perceber ele de imediato na inflação, ele não vai causar nenhum revés na inflação de curto prazo. Mas como ele mexe com a estrutura produtiva de vários segmentos, à medida que ele contribui para o aumento de custos, esse aumento de custos acaba sendo repassado para tudo que a gente consome aqui nos grandes centros, né? Então, o agronegócio usa lá suas máquinas, né? Aquelas máquinas grandes, né? De plantar e colher, os tratores. O próprio transporte público urbano, o ônibus que a gente usa para ir ao trabalho de manhã, ele também pode ficar mais caro com essa pressão inflacionária, porque nos últimos 12 meses o diesel já subiu 49%, sem contar com esse reajuste divulgado hoje. Então isso aumenta a tensão sobre o preço do ônibus urbano, né, do transporte urbano,
nas grandes cidades, tem a questão do frete. Então, assim, o efeito que o aumento do diesel traz para a inflação de médio e longo prazo é grande, não é desprezível. E é um efeito que a gente já percebe com essa persistência inflacionária. Dado que o diesel já aumentou no ano passado e agora em março, né, foi um último aumento muito forte, isso já impõe um novo ciclo de reajustes. Então, gradualmente, a gente vai perceber esses impactos pelos próximos meses. E vai ser, sim, um grande desafio para a política monetária. E o Banco Central já meio que se antecipou a isso. Na última reunião do Copom, subiu os juros, mais um ponto, 12,75, mas já tem um viés de alta. Pode subir mais. Olha, o nosso ouvinte Gerson, que é de Salvador, ele coloca aqui pra gente, olha, o que fica mais pesado é a cesta básica. A preocupação principal das pessoas nesse momento é com a alimentação, porque aqui em São Paulo uma cesta básica é quase 804 reais. Quando a cesta básica equivale a 70% do salário mínimo, não precisa dizer muita coisa para as pessoas entenderem que os mais pobres estão com muita dificuldade para pagar, para botar comida na mesa. O que eu estou entendendo, André, é que você está me dizendo que na comida, imediatamente, esse aumento do diesel não chega imediatamente. Ele vai chegar mais a conta-gotas, é isso. Ele vai chegar, por exemplo, para o transporte mais rápido, porque aumenta imediatamente a pressão sobre passagem de ônibus, mas ele vai chegar na inflação da comida, ele chega mais a conta-gotas, à medida que os fretes vão fazendo esse efeito cascata de chegar no preço dos produtos, é isso? Exatamente. Nós temos duas modalidades de frete. Tem aquele frete que é contratado, né, imediatamente, é negociado tempestivamente, esse imediatamente pode ficar mais caro, e tem aquele frete que é via contrato, você tem um contrato de prestação de serviços de 12 meses. Né? Mas imagine só, hoje, quem estiver renegociando o contrato para os próximos 12 meses tem que lidar com um diesel que já subiu quase 50%, sem contar o reajuste de hoje. Né? Então, é claro que tudo que está sendo revisto para frente vai receber a influência dos últimos aumentos que não foram pequenos. E quanto menor o valor do bem, maior o impacto do frete. Então, um produto de feira livre, uma hortaliça, um legume, pode ficar realmente bem mais caro, porque o preço dele é pequeno, então você coloca a contribuição do diesel, o preço dele aumenta mais rápido. Agora, um carro, uma máquina de lavar, um bem durável maior, aí o efeito é um pouco menor, um pouco mais discreto. Mas acaba chegando ao consumidor de qualquer forma. Né? E existe espaço para novos aumentos, porque nesse período a gente vive uma incerteza muito grande. A gente não sabe exatamente qual vai ser o destino desse conflito geopolítico, que ainda se sustenta, e se haverá ou não envolvimento de outros países. Então, tudo isso vai gerar esse período de grande instabilidade, um período de grande instabilidade, que pode nos trazer outros aumentos, infelizmente. E é isso que assusta, né, André? Porque a medição da inflação leva em consideração diversos setores e diversos fatores. Mas se a gente se concentrar na inflação da cesta básica e dos alimentos, ela tem sido muito maior, né? Nos últimos 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação geral chegou ali na casa dos 10 e alguma coisinha. Se a gente pegar só a alimentação, passa dos 20%. Então a tendência é que a partir de agora, e tem muita família que gasta quase tudo que ganha em alimentação. Então, de fato, para essas famílias, a inflação não é de 10, é de 20, 25. Né? Isso que fica complicado. A tendência a partir de agora é haver um descolamento ainda maior, essa distância da medição da inflação geral para a inflação da cesta básica, por exemplo? Não é só o diesel que determina o futuro do preço dos alimentos, né? Existem condições de safra que podem melhorar a oferta e permitir algum recuo no preço dos alimentos no curto prazo. A boa notícia vem dos alimentos in natura, que a gente está entrando numa época do ano que a produção desses alimentos aumenta, o clima ajuda, né? Tem pouca chuva, o sol não é tão intenso, então isso é benéfico, né? Isso favorece muito o cultivo de alguns alimentos que até bem pouco tempo figurava entre os vilões da feira livre, né? Cenoura, cebola, batata, principalmente raízes e tubérculos que subiram muito de preço. E agora a gente já percebe algum recuo no preço desses alimentos. Imediatamente, a gente pode ter um benefício climático, né? A sazonalidade aí nos ajudando, uma época de maior oferta, e isso sempre garante preços mais baixos, né? Mas o preço não vai recuar tanto quanto poderia, porque existem outros desafios pressionando a estrutura produtiva, né?
e um deles é a questão do diesel. A gente fala muito dos combustíveis, mas quem trabalha no campo também tem que lidar com defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, todos são ligados a petróleo, né? Tem uma aproximação muito grande com o mercado dessa indústria, né, petroquímica. E eles também ficaram mais caros. E isso já se coloca aí como desafio ao pequeno produtor, né? Agora, o diesel é mais um que ele vai enfrentar. Mas, de qualquer forma, a gente está entrando numa época de oferta forte para alimentos in natura, e isso pode, no curto prazo, dar algum alívio aí nas despesas de feira livre para as donas de casa. Tomara que dê um pequeno fôlego. Deixa eu repercutir com você, André, antes da gente encerrar. Só a notícia que saiu hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou comentando um estudo que saiu de uma corretora de que o presidente Jair Bolsonaro vai ser o primeiro, desde o Plano Real, a terminar um mandato entregando para a população, deixando para a população um salário mínimo com poder de compra reduzido, menor, abaixo da inflação, com o poder de compra desse salário mínimo corroído pela inflação. Falando na inflação no nível que ela está hoje. Se essa inflação aumenta, como parece uma tendência para os próximos meses, a gente fecha o ano de 2022 com o poder de compra do salário mínimo ainda mais corroído. É essa a tendência? O ministro culpou duas guerras. Diz que é a guerra contra o coronavírus, culpou a pandemia, e a guerra da Ucrânia. É essa a tendência para os próximos meses, que o salário mínimo perca ainda mais poder de compra? Olha, infelizmente, porque esse ambiente incerto que é plantado aí pela questão das eleições aqui no Brasil, guerra, né, entre Ucrânia e a Rússia, pandemia ainda com força na Ásia, isso ainda pode mexer com os mercados globais e trazer mais notícias, né, para o cenário dos preços aqui no Brasil. Então, infelizmente, a gente corre o risco, sim, de ter mais notícias sobre a inflação até o final do ano. As estimativas de como pode ser essa inflação no final de 2022 só crescem, né? Há pouco tempo, nós estávamos com 5%, né, mais no início do ano, um pouco no teto da meta de inflação para esse ano, mas agora a nossa estimativa aqui, pelo menos a minha, está em 8,3%, né? E posso subir mais em função desses aumentos de combustíveis e o impacto que eles vão trazer para a cadeia produtiva, né? Então, infelizmente, tem razão. Agora, a questão toda da pandemia e também da guerra foi clara, né? Isso influenciou a inflação no mundo inteiro, então não foi só aqui que a inflação subiu, subiu também em economias mais fortes, e isso mostra que o mundo foi afetado por esses fenômenos, mas como a gente também conduziu a nossa política fiscal, pelo menos até o primeiro semestre lá de 2021, né? E como se conduz até agora, sem ter um plano, uma proposta, também ajudou muito a aumentar a incerteza aqui no país. Então, sempre que a gente pode reduzir a incerteza, tendo responsabilidade com a despesa, assim como nós temos com a despesa em casa, o governo tem que ter com a despesa pública, né? Tem que mostrar qual é o horizonte, de onde pretende tirar esses recursos, né? Como pretende atuar na redução do déficit, né? Não de forma artificial, mas sim mostrando uma proposta que seja convincente para todos os agentes econômicos, para quem quer investir aqui no Brasil. E isso não foi feito numa fase que a gente precisava de um menor nível de incerteza, né? Foi uma época que a gente estava com juros de 2% ao ano, em janeiro do ano passado, juro barato, né? Convidando as pessoas a investirem aqui, mas a gente só assistiu uma desvalorização ainda maior da nossa moeda, exatamente por uma incerteza que o governo poderia ter reduzido. Então, em parte, né, com certeza, o governo também tem responsabilidade de como ele vai entregar essa economia no final de 2022. Sim, não dá para só julgar a responsabilidade nos fatores externos sem ter feito o dever de casa aqui. André Braz, economista da FGV, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Entre Nós. Portas abertas para sempre que a gente tiver esse assunto, a gente conversar um pouquinho. É difícil, às vezes, para o consumidor, né, para a pessoa que está com a dificuldade de pagar, de botar as contas em dia. Eu vou ler uma mensagem aqui do Adriano, que é de Brasília. Ele escreveu aqui: os especialistas podem falar o que quiserem, mas a população não entende porque... Tem uma pessoa tentando ligar para mim. Porque... Eu estou tentando ler. A população não entende porque recebemos em real e temos que pagar em dólares. Ou seja, temos que pagar 5 vezes mais para dar
pagar a conta do combustível. E é isso, é difícil entender mesmo. O professor explicou aqui para a gente, com a política de preços hoje da Petrobras, como uma economia, uma empresa de capital misto, e que tem as regras do mercado financeiro e do mercado internacional para acompanhar, esse é o caminho. Agora, vai ser assunto de debate na eleição desse ano. Porque para a população está difícil pagar em dólar, ganhando em real, com o salário mínimo defasado a cada vez que a inflação sobe, a gente vai pedalando atrás da inflação. Obrigada demais, viu, André? Tchau, tchau. Obrigado a vocês.